Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para correção da prova, tá? 6 alunos ficaram com média baixa, tá? Com a nota abaixo da média. Então o que eu peço para vocês, 6, refaçam a prova, as questões que vocês erraram, refaçam de acordo com a correção aqui, tá? Não precisam copiar a questão, só a resposta e explicando o porquê daquela resposta, tá? Quem atingiu a média, tá? Muito 10, muito parabéns, tá pessoal? Gostei bastante, muito 10, muita nota boa. Fico muito feliz, é sinal que vocês estão acompanhando bem, né, as aulas. Quem tirou 10 não tem exercício essa semana, na próxima semana a gente volta com conteúdo normal. Quem tem interesse em aprender a utilizar algum aplicativo, algum software como o Word aqui, como, não sei, aí vocês sugeriam. Eu estou aberto a isso, tá? Para nas próximas aulas a gente fazer uma aula aí tipo dinâmica, ensinando como utilizar tal aplicativo. Isso estou à disposição de vocês, tá? Pessoal, a prova estava bastante simples. Quem assistiu a revisão conseguiu fazer essa prova tranquilamente. Por quê? Porque eu peguei cada questão e fiz lá a revisão, né, pessoal? A revisão foi baseada nessas questões daqui, o que não é interessante, não era para ter sido feito assim. Eu geralmente faço a revisão de todo o conteúdo, né? Mas eu tirei as partes mais importantes aí, para que vocês não fossem tão prejudicados, né? A gente está nessas aulas remotas, então eu pensei, não, a gente vai fazer dessa forma apenas por esse motivo, tá? Porque se eu tivesse em sala, a gente ia utilizar o método tradicional de a revisão do conteúdo inteiro, tá? Então vamos aqui para essa primeira questão, né, pessoal? Essa primeira questão aí foi para vocês não zerarem a prova, basicamente, porque essa questão é muito simples. Eu falei inúmeras vezes de como é a definição de computador, né? Conhecemos a história do computador ao longo das aulas, sabemos seus principais personagens que foram importantes na evolução. Tendo em vista todas as definições sobre o computador nas aulas, marque a alternativa correta que o define, né? A palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Pronto. Computador, computar, calcular, realizar operações, entrada de dados. Pronto. Alternativa A, correta. Tudo que é possível armazenar e processar. Não faz nenhum sentido. Tudo. Nem tudo é possível armazenar e processar, né? Máquina é responsável por apenas gravar dados. Ela não só grava dados, apenas, né? Periférico apenas de saída. Não faz sentido isso aqui, né? Então, a alternativa correta da primeira, letra A, tá? Segunda questão é sobre o nosso grande amigo Pascal, né? Eu falei nele sobre em sala, né, para vocês ainda, e depois dei na revisão falando sobre ele também. A questão pergunta: Blaise Pascal foi um grande criador de uma máquina capaz de realizar algumas operações. Sabendo da história de Pascal, qual era o nome de sua máquina e quais operações ela realizava respectivamente? Respectivamente, pessoal, vocês sabem quando a gente pergunta respectivamente, né? É quando vem, por exemplo, aqui eu pergunto, ó, qual era o nome de sua máquina, né? Aí o nome da máquina e quais as operações que ela realizava. Então você vai utilizar essa sequência. Qual o nome da máquina e qual a operação, tá? Então, se você lesse a questão, você já sabia, né? Máquina de Turing, adição e subtração. Correto? Correto. Mas não é a máquina de Turing, né, pessoal? Analítica, nada a ver, divisão e subtração, errado. ENIAC. ENIAC é o computador lá enorme, né? De 18 mil válvulas, 30 toneladas, né? Adição e divisão, errado. Aí você pegasse aqui Pascaline, aí você já olhava para Pascal, né? Pascaline, Pascal, tem uma coisa a ver, né? Adição e subtração. Segunda questão, letra D, né, pessoal? Bem simples também. Rollerite foi um nome muito importante, né? Um nome importante aí na caminhada da informática ao longo do século. Ele criou um método para tabular os dados do censo dos Estados Unidos, né? Tabular, o que é tabular? Né? Contar, registrar. Então daí você já pensava, como é que ele registrou algo naquele tempo, né? O que ele utilizou? Processador nem existia ainda, né? Chips, faz sentido. Estabilizador é algo para regular a energia do computador, né?
Só ele utilizou o cartão perfurado. Eu falei isso aqui inúmeras vezes para você, né? Uma questão simples demais, né? Terceira questão, letra B, cartão perfurado, né? Outro personagem da história é o Babas, né? O Babas, ele é um grande personagem da história, tá, pessoal? Ele não tem só esse feito aí, mas eu queria que vocês lembrassem dele apenas por esse feito dele, porque ele é um grande personagem, tá? Mas como composição de computador, eu queria que vocês lembrassem do Babbage. E eu acho que foi isso que eu falei para vocês na revisão, né? Charles Babbage é conhecido até hoje por sua grande contribuição com o desenvolvimento de computadores. Ele é conhecido porque criou o computador apenas? Claro que não, né? Buscou componentes que não existiam, integrou no computador. Faz sentido, né? Criou uma máquina que utilizava toda a estrutura básica de um computador, por isso é conhecido até hoje. Aí sim, ele criou, né? Ele pensou numa máquina que utilizava toda a estrutura que a gente utiliza até hoje. Porém, naquela época, como os recursos eram menos, né? Ele não conseguiu desenvolver a máquina, mas ele criou ela todinha ali, desenhou, fez planta e tudo, fez até alguns componentes, mas não conseguiu finalizar ela, né? Então, questão correta na quarta, letra C, né? Alternativa C. Quinta, o computador é composto por alguns componentes essenciais que podemos identificar rapidamente. Selecione a opção que contém os periféricos essenciais para o funcionamento do computador. Pessoal, essa questão aqui criança, né? Eu dei essa questão para vocês, porque uma questão que pergunta quais os componentes do computador, pessoal. Mouse, gabinete, teclado e mesa. Mesa faz parte do computador? Não, mesa é um objeto que a gente utiliza para colocar o computador em cima, não tem nada a ver, né? Estabilizador, gabinete, teclado e mouse. Ah, aqui tá faltando uma coisa, não tá? Estabilizador, gabinete, teclado, monitor e mouse, né? Então a alternativa correta, letra C, né? Mouse, monitor, mesa de novo aqui, ó, teclado e estabilizador. Pessoal, as questões, se você analisar as alternativas, vocês vão conseguir resolver, tá? Só ler a questão, só ler, né? Essa sexta aqui, eu não sei nem como contar as vezes que eu falei para vocês do computador, né, ENIAC, né? Criado em 1946, realizava, né, diversos cálculos para ajudar na artilharia na guerra, né? 180 metros quadrados, 30 toneladas e 18 mil válvulas que queimavam constantemente, né? Então, que computador é esse? O ENIAC, né, pessoal? O ENIAC. Alternativa C, né? O ENIAC. Aqui Linux é um sistema operacional, então você já eliminava a D, né? Colossus é parecido com o ENIAC, né? Você poderia ficar confuso aqui nessas duas, mas Apple 1 aqui já é mais avançado, né? Então, essa questão aqui também, para quem assistiu minhas aulas, foi muito fácil, né? Bastante simples, né? Vamos para as próximas. Sétima questão. A história da informática nos mostra a evolução dos componentes utilizados ao longo de sua criação. Sabemos que são compostos por gerações. Quantas gerações enumeram esse processo? Questão essa daí, só você lembrar. Quais são as gerações que, né? Quantas gerações foram ao longo do tempo, né? Transistor, válvula, microchip ou circuito integrado, processador acoplado com transistor. 5 gerações. Alternativa correta, letra C, né? Ao longo de cada geração, houve uma modificação dos componentes utilizados nos computadores. Primeira geração, válvula. Qual componente foi marcado na terceira geração, né? Então vocês aqui, pessoal, memória já eliminava de cara, né? Vocês iriam ficar entre essas três alternativas. Acredito que essa questão aqui seja uma das mais difíceis, né, da prova, tá? Mas, para quem estudou mesmo, né, sabe, né? Oitava questão, né? Sabe a alternativa correta. Porque eu falei para vocês que em cada geração, eu só queria que vocês entendessem qual componente ficou marcado ali em cada geração, né? Então, circuito integrado ou microchips, né? Foi o que ficou marcado aí na terceira geração. Segunda geração, transistor. Primeira, válvula.
Aí depois já vem os processadores, né? Depois processador e transistor. Então, bem fácil também, né? É mais complicado porque eu coloquei mais dois tipos de que marcaram nas gerações, então vocês poderiam confundir, né? Nona questão. O computador possui um componente essencial para a distribuição de energia, antes mesmo de chegar ao gabinete. Esse componente é... Pessoal, aqui, se você parasse para raciocinar um pouquinho, mouse distribui energia? Não, né? Monitor distribui energia? CPU distribui energia? Distribui. Mas observem, né? A distribuição de energia antes da mesma chegar ao gabinete. Então, a CPU está dentro do gabinete, né? Então, é antes dela chegar lá. Então, é o componente responsável, né? É o estabilizador, pessoal, né? Que regula ali a nossa entrada de energia para que a gente não perca componentes no gabinete, né? Então, a alternativa correta, B, tá? B de bola. O gabinete possui alguns componentes, dentre eles a CPU, que é uma das principais partes do computador, responsável por praticamente todos os feitos do computador. Qual a sua principal função? É responsável por calcular e realizar tarefas determinadas pelo usuário e é considerado o cérebro do PC. Isso aqui definiu toda essa questão, né? A parte da CPU, ela é a cabeça, né? É ali onde faz todos os cálculos do computador. Responsável por armazenamento apenas? Não, né? Realiza funções de vídeo apenas? Não. Conecta com a internet apenas? Não, né, pessoal? Então, uma prova bastante simples. Uma prova bem tranquila aí. Eu peço que quem está com dificuldade, está sem acompanhar, fale comigo, tá, pessoal? É interessante que vocês conversem comigo para a gente não ter nenhum problema aí no decorrer da disciplina. Por quê? Porque, como eu falei, informática é uma sequência, né? Se você não tiver aprendido agora um pouco da história, um pouco dos componentes, um pouco de como funciona, de como é distribuindo energia, essas coisas, a gente vai estudar muitas coisas relacionadas à parte estrutural ainda, né? Quando vocês quiserem ver algum aplicativo, alguma coisa assim, que tem interesse mesmo, eu posso mostrar para vocês, né? Se for um aplicativo assim que seja voltado para a área interessante assim da educação, né? Não vai pedir para me mostrar jogos, que eu não vou mostrar jogos não, nem eu gosto de jogar, tá? Então, adorei o resultado da prova de vocês. A margem de nota baixa foram poucas, tá? Então, realizem aí os exercícios, né, para quem ficou com essa nota baixa, que eu vou dar o pontinho lá para completar a sua média, tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Na próxima semana a gente já volta com conteúdo normal, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.